Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Caríssimos irmãos e irmãs aqui presentes e também todos que nos acompanham por esta transmissão, hoje, quarta-feira, dia 18, celebramos a 11ª semana do Tempo Comum. Felizes as pessoas que em seu coração decidem dar e doar-se sem pesar, nem constrangimento, pois Deus ama quem dá com alegria. Ama e aumenta os frutos das boas obras, de quem caminha na sinceridade da fé. Com muita fé e alegria em nossos corações, iniciemos nossa celebração cantando. Me chamaste para caminhar na vida contigo. Decidi para sempre seguir, não voltar atrás. Me puseste na nada no peito, uma flecha na alma. É difícil agora viver sem mandar de ti. Te amarei, Senhor, te amarei, Senhor. Eu só encontro a paz e a alegria bem perto de ti. Prezados irmãos e irmãs, mormentos que estão ligados conosco pelos meios de comunicação, queremos nos lembrar também de todos eles, mormente aqueles que estão passando por dificuldades. Queremos pedir ao Cristo que esteja sempre assim muito perto deles. Também rezamos essa Santa Missa, assim de modo especial pela Vanessa, pelos nossos parentes falecidos e por aqueles que nos pedem orações também. Por isso, com fé e amor, iniciemos essa celebração como sempre. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz de Deus, nosso Pai, o amor do Cristo Redentor e a comunhão do Espírito Santificador estejam sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Silenciemos um pouco, olhando para dentro de nós mesmos e pedindo a Deus, num pequeno instante de silêncio, sinceramente perdão. Senhor nosso Pai, vós tudo tão admiravelmente criastes, e tudo fizestes para o homem e a mulher. E estes ainda hoje não entendem bem o alcance desse vosso gesto, desta magnanimidade. Por isso nós queremos pedir perdão, assim. Piedade, piedade, piedade de nós. Piedade, piedade, piedade de nós. Senhor Jesus Cristo, vós viestes ao nosso encontro, mesmo quando nós, pelo pecado, nos distanciamos de vós e do nosso Pai Celeste. Viestes para restabelecer a comunhão, pedindo também a nossa participação, que nem sempre acontece. Por isso, pedimos perdão. Piedade, piedade, piedade de nós. Piedade, piedade, piedade de nós. Senhor Espírito Santo,
Vós és do Pai e do Filho, para virdes e sedes nosso pedagogo no discipulado de Jesus Cristo, para que com a vossa presença e graça pudéssemos construir o reino de Deus. Mas nós nem sempre colaboramos, por isso então pedimos perdão. Piedade, piedade, piedade de nós. Piedade, piedade, piedade de nós. Deus Todo-Poderoso e também todo misericordioso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Oremos. Ó Deus, força daqueles que vós esperam, sede favorável ao nosso apelo, e como nada podemos em nossa fraqueza, dai-nos sempre o socorro de vossa graça, para que possamos querer e agir conforme a vossa vontade, seguindo os vossos mandamentos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Leitura da segunda carta de São Paulo aos Coríntios. Irmãos, quem semeia pouco, colherá também pouco. E quem semeia com largueza, também colherá com largueza. De cada um, conforme tiver decidido em seu coração, sem pesar nem constrangimento, pois Deus ama quem dá com alegria. Deus é poderoso para vos acumular de toda sorte e de graça, para que em tudo tenhais sempre o necessário e ainda tenhais de sobra para toda obra boa. Pois está escrito: distribuiu generosamente, deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. Aquele que dá a semente ao semeador, ele dará o pão como alimento, ele mesmo multiplicará as vossas sementes e aumentará os frutos da vossa justiça. Assim, ficareis enriquecidos em tudo, e podereis praticar toda a espécie de liberalidade, que através de nós resultará em ação de graças a Deus. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Feliz aquele que respeita o Senhor. Feliz aquele que respeita o Senhor. Feliz o homem que respeita o Senhor e que ama com carinho a sua lei. Sua descendência será forte sobre a terra. Abençoada a geração dos homens retos. Feliz aquele que respeita o Senhor. Haverá glória e riqueza em sua casa, e permanece para sempre o bem que fez. Ele é correto, generoso e compassivo, como luz brilha nas trevas para os justos. Feliz aquele que respeita o Senhor. Ele reparte com os pobres os seus bens, permanece para sempre o bem que fez, e crescerão a sua glória e seu poder. Feliz aquele que respeita o Senhor. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Santo Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos:
ficai atentos, para não praticar a vossa justiça na frente dos homens, só para seres vistos por eles. Caso contrário, não recebereis vossa recompensa, aquela que vem do Pai, que está nos céus. Por isso, quando deres esmola, não toques a trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem elogiados pelos homens. Em verdade vos digo, eles já receberam a sua recompensa. Ao contrário, quando deres esmola, a tua mão esquerda não saiba o que fazes a tua direita, de modo que a tua esmola fique oculta. E teu Pai que vê as coisas ocultas te dará a recompensa. Quando orardes, não sejais como os hipócritas, que gostam de rezar em pé, nas sinagogas e nas esquinas das praças, para serem vistos pelos homens. Em verdade, eu vos digo, já receberam a sua recompensa. Ao contrário, quando tu orares, entra no teu quarto, fecha a porta e reza ao teu Pai que está oculto. E ele, que vê o que está oculto, te dará a recompensa. Também quando jejuardes, não fiqueis com o rosto triste, como os hipócritas. Eles desfiguram o rosto para que os homens vejam que estão jejuando. Em verdade vos digo, também eles já receberam a sua recompensa. Tu, porém, quando jejuares, perfuma a cabeça e lava o rosto, para que os homens não vejam que tu estás jejuando, mas somente teu Pai que está oculto. E ele, que vê o que está escondido, te dará a recompensa. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Prezados irmãos e irmãs, uma curta palavra de reflexão. Nós ouvimos no Evangelho, na primeira leitura de hoje, como São Paulo, ele pede que os seus ajam sempre de acordo com o Evangelho e, portanto, com fé e amor, e façam tudo para o crescimento do reino. No Evangelho, vimos como Jesus mostra que o espírito religioso, e devemos cuidar disso principalmente em nossos tempos, deve ser um espírito de amor, de fé, de humildade. Não orar para querer aparecer. Quando este for o caso, essa oração não tem grande sentido. Então, quando fizermos algo como jejuar ou dar esmolas ou coisa semelhante, façamos-lo para a glória de Deus, não pensando na autorreferencialidade, mas pensando na construção do reino de Deus. Então, que esse Evangelho que nós acabamos de ouvir possa servir de iluminação, para que o Cristo não tenha que dizer um dia o que disse outrora: hipócritas,
Vós gostais de orar em pé, por aí, nas esquinas, para seres visto. Não. Ele pediu que orássemos com fé e espírito de humildade, sabendo muito bem que somos pecadores. E então seremos ouvidos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Façamos então também nossas orações, as orações dos fiéis. E a nossa resposta será: Senhor, vinde em nosso auxílio. Senhor, vinde em nosso auxílio. Pelas sementes da evangelização, lançadas pelos ministros ordenados e leigos nesse jubileu da esperança, rezemos. Senhor, vinde em nosso auxílio. Pelos agricultores, no seu trabalho cotidiano em favor de toda a sociedade, rezemos. Senhor, vinde em nosso auxílio. Pelos que se recomendam às nossas orações e pelos enfermos de nossa comunidade, rezemos. Senhor, vinde em nosso auxílio. Pelos países em guerra, para que essas autoridades se deixem iluminar pela palavra do Senhor e deixem essas matanças, onde justamente morram ainda aqueles que muitas vezes menos têm a que ver com aquilo. Então, para que haja paz, principalmente naqueles países onde Jesus mesmo tanto falou de paz. Por isso rezemos. Senhor, vinde em nosso auxílio. Por todos os nossos doentes, mormente os aqui da Santa Casa e de outros hospitais da ProSaúde nesse Brasil lá fora, para que possam conquistar aquela saúde que procuram, rezemos. Senhor, vinde em nosso auxílio. Ó Pai, por alguns dos nossos pedidos, outros tantos certamente teríamos a vos fazer. Mas não carece, porque vós sabeis muito melhor do que nós próprios o que necessitamos. Esperamos o tê-lo por Cristo Senhor nosso. Amém. Está aqui, tão certo como o ar que eu respiro, aleluia, tão certo como as manhãs que se levantam, tão certo como eu te falo e tu podes me ouvir. Oremos, irmãos, com fé, para que esse nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, ó Senhor, nos mãos este sacrifício, para a glória do Deus, com esses dons, alimentais a nossa vida e renovais pelo sacramento a nós todos. Concedei-nos, nós vos pedimos, que nunca falte esse auxílio ao nosso corpo e à nossa alma. Por Cristo Senhor nosso. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, digno e justo é nosso dever de salvação, dar-vos graças sempre em todo lugar, Senhor Pai Santo, por vosso amado Filho Jesus Cristo. Ele é a vossa palavra, pela qual tudo criastes,
Ele é o nosso Salvador e Redentor. Ele se encarnou pelo Espírito Santo no seio da Virgem Maria. Ele, para cumprir a vossa vontade e adquirir para vós um povo santo, estendeu os braços na hora da sua paixão, a fim de vencer a morte e manifestar a ressurreição. Por isso, com os anjos de todos os santos e santas, proclamamos a vossa glória, rezando juntos a uma só voz. Santo, 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 Senhor Deus do Universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas. Meu Pai, vós sois santo, e fonte de toda a santidade, santificai, pois, esses dons, infundidos sobre eles o vosso Espírito, a fim de que se torne para nós o corpo e o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Enviai o vosso Espírito Santo, Estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão, ele tomou o pão, pronunciou a bendção de graças, partiu-o e o deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, tomou ele o cálice em suas mãos, graças vos deu novamente, e o passou então aos seus, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é um cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando, pois, o memorial da morte e ressurreição do vosso Filho, nós nos oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação, e vos agradecemos porque nos tornaste dignos, apesar de todos os nossos defeitos e pecados, de estarmos aqui na vossa presença e vos servir. Aceitai, ó Senhor, a nossa oferta. Suplicantes vos pedimos que, participando do corpo e do sangue de Cristo, sejamos unidos pelo Espírito Santo num só corpo. O Espírito nos una num só corpo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja que se faz presente pelo mundo inteiro. Que ela cresça na caridade, doutrina e fé, em comunhão com o Papa Leão XIV e com o nosso Bispo José Antônio, e os bispos do mundo inteiro, os presbíteros, diáconos, religiosos, os leigos e leigas, e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Lembrai-vos também na vossa infinita misericórdia dos nossos irmãos e irmãs, que adormeceram na esperança da ressurreição, e de todos os que partiram desta vida. Lembremos-nos agora, no breve silêncio, de nossos falecidos. Acolhei junto a vós na luz de vossa face. Concedei-nos, ó Senhor, a luz eterna. Enfim, nós os pedimos, tende piedade de todos nós e dai-nos participar da vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, a Igreja é nossa. São José, seu esposo, os apóstolos, Pedro, Paulo e João e todos os santos e santas que nesse mundo viveram na vossa amizade, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo e em Cristo,
A vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém. E agora, então, oremos como Jesus mesmo nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. E de todos, ó Pai, e dai-nos hoje sempre a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, mormente do desânimo. Então, isso sim, procurando aguardar a feliz esperança e a vinda gloriosa de nosso Salvador Jesus Cristo. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, disseste aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe segundo o vosso desejo a paz e a unidade. Vós que sois Deus, o Pai e o Espírito Santo. E a paz do Senhor Jesus Cristo esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. felizes os que na vida se comportam como Jesus o pediu no Evangelho de hoje. Assim se aproximam da Eucaristia e depois vão evangelizar. Deles é então também o reino de Deus. E nós repetimos: eis o Cordeiro de Deus, eis aquele que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Quando te vejo no sacramento da comunhão, sinto o céu se abrir e uma luz a me atingir, esfriando minha cabeça, esquentando meu coração. Senhor, graças e louvores sejam dados a todo momento. Quero te louvar na dor, na alegria e no sofrimento. Nesse meio à tribulação, eu me esquecer de ti. Ilumina minhas trevas com tua luz. Jesus, fonte de misericórdia que jorra no templo. Jesus, o Filho da Rainha. Jesus, rosto divino do homem, Jesus, rosto humano de Deus. Procurando então ser gratos a Deus nesse dia, nessa semana,
E em toda a nossa vida, concluamos essa celebração assim. Fazei, Senhor, que a sagrada comunhão dos vossos mistérios, sinal da nossa união convosco, realize a unidade na vossa Igreja. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. E abençoe-nos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo também. Amém. E vamos em paz e que o Senhor nos acompanhe. Graças a Deus.